O tema de hoje é como sair da inércia e empreender. Empreender não é necessariamente montar um negócio. A origem da palavra empreendedor significa aquele que realiza. Então você pode ser do serviço público, você pode estar bem feliz no seu CLT e ainda assim ser um empreendedor. Empreendedor é aquele que realiza, e quem realiza é aquele que torna real conquistas, projetos, ideias. De fato, exercer um potencial humano e realizar também é empreender. Então, como sair da inércia e dar um primeiro passo por você? Acho que ao longo desses 4 anos trabalhando com pessoas que querem colocar projetos e negócios na internet, eu conversei com muitas pessoas e elas apresentaram essa dificuldade, essa luta que a gente tem que vencer para dar o primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro, para a gente conseguir criar alguma coisa. Bom, e não tem como, falar de inércia sem falar de Newton. Isaac Newton foi um físico e matemático inglês, em que sua obra Princípios Matemáticos é considerada uma das mais influentes da história da ciência. Acho que na escola todo mundo aí já ouviu falar em Isaac Newton. E ele descobriu uma lei chamada Lei da Inércia. Diz o seguinte: um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Vamos imaginar uma caixa. Se uma caixa está parada, a tendência dela é ficar parada. Se ela não sofrer nenhuma força externa, ela vai ficar parada. Agora, se uma caixa está em movimento, a tendência é que ela continue. Por exemplo, um exemplo bem prático que demonstra essa lei é quando a gente está andando, dirigindo no carro e freia. Quando o carro freia, a gente vai para frente. A gente não faz esse movimento assim? Essa é a prova da lei de Newton em relação aos objetos em movimento. A gente teve uma tendência a continuar em movimento depois da freada, por isso que a gente vai para frente, certo? Mas, em resumo, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E por que eu tô trazendo essa lei para falar com a gente? Que tem tudo a ver, Se você não está fazendo nada, a sua tendência é que você continue assim. E se você está fazendo alguma coisa, a tendência é que você continue a fazer. Um exemplo bobo. Uma faxina, por exemplo. Você decidiu fazer a faxina. Você vai limpar metade da sala e deixar a outra metade sem limpar? Dificilmente. Então, quando você começa uma atividade básica como essa, provavelmente você vai terminar de limpar a sala. Talvez você não termine toda a faxina, mas você não vai deixar metade da sala, ou metade de uma mesa, ou lavar metade de um prato. Você já está naquele processo de movimento e a tendência é que você continue. Então, quando a gente fala em como sair da inércia e empreender e colocar a sua ideia no ar, ou começar a pensar em projetos e realizá-los, a gente precisa entender em que estado nós estamos. Estamos em movimento, estamos fazendo nossas coisas, um passinho de cada vez, ou estamos em repouso? Isso vale quando um corpo em movimento também para. Se você faz uma única ação para o seu projeto e para, a tendência é que você continue parado e não faça o que precisa ser feito, Agora, parar, o descanso me preocupa muito. Hoje eu coloquei um post no meu Instagram convidando para a live de hoje e falando que tem 2 tipos de pessoas. As pessoas que fazem mesmo com medo, apesar do medo, apesar da preguiça, apesar das inseguranças, e as pessoas que não fazem por conta delas. E aí, teve um comentário muito interessante, porque a pessoa me falou que existe um terceiro tipo de pessoa, a pessoa que tem que descansar, que merece o descanso. Eu entendi que eu concordo com essa pessoa que as pausas são importantes. As pausas são importantes para a gente refletir no que a gente está fazendo, de repente um ócio criativo para a gente começar a pensar em outras coisas, para ter novas ideias, para tomar um respiro, sim. Mas o descanso não pode ser desculpa para a gente não fazer o que deve ser feito. E, sinceramente, eu acho que a gente só descansa quando morre. E olha lá, porque a gente não sabe o que tem depois da morte.
Então, a pausa não significa estar em repouso, ser aquele objeto em repouso. Então, muito cuidado para a gente não usar a desculpa do descanso para estar em repouso ou não fazer o que deve ser feito. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, sobre a importância de fazer o que deve ser feito e não o que quer fazer. E sabendo disso, que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, estou repetindo, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, como que a gente faz quando um corpo em repouso precisa entrar em movimento? Como que a gente faz se eu sou um corpo em repouso e quero dar esse primeiro passo? Quero sair do estado da inércia. Como é que faz? Existe uma força externa para empurrar a caixa. Alguma coisa tem que acontecer com essa caixa para ela entrar em movimento. E da mesma forma é com a gente. Alguma coisa externa precisa acontecer para a gente entrar em movimento. Mas não só externa, porque a gente deu o exemplo de uma caixa, certo? Então, numa caixa tem que ter essa força externa mesmo. Com a gente, acontece muito de ter fatores externos. O que são fatores externos que podem ser o impulso para o nosso movimento? Pode ser uma demissão, pode ser que aí você vai ter que se virar, por exemplo, para fazer dinheiro, tá? Então você vai ter que se movimentar porque a sua sobrevivência está em jogo. Pode ser uma doença, que você se dê conta da finitude da sua vida e você, né, quer fazer algo, se sente motivado a fazer. Pode ser que você virou mãe ou virou pai e isso te dá uma motivação de que, caramba, agora eu preciso oferecer melhores coisas para o meu filho, eu preciso pagar as contas, deixa eu me movimentar. Pode ser um prazo a cumprir, por exemplo. Funciona bastante no jornalismo, né? Se o seu editor, né, vamos supor que estamos numa redação, seu editor fala que precisa da matéria sexta-feira para entrar no jornal, não adianta você entregar no domingo. Você precisa entregar na sexta-feira. E isso, de alguma forma, te move, é um impulso externo para você entregar aquilo. Né? Então, funciona também com o medo de decepcionar alguém. Não, então, o que fulano vai pensar de mim? Então, deixa eu me movimentar. Deixa eu fazer algo com medo do que, né? Pelo medo do que as pessoas vão pensar de mim. Isso existe bastante, né? O que funciona também, inclusive comigo, é o meu compromisso com as pessoas. O receio de sujar o meu nome com as pessoas pelo fato de alguma coisa de eu não fazer o que precisa ser feito. Isso é bastante importante para mim. Então, se eu tenho um webinário para fazer e estou com preguiça, estou procrastinando, estou em estado de repouso, o que me ajuda como fator externo para que eu vá lá e faça? Eu vou lá e queimo pontes, que é estar em situações em que eu não tenho como voltar atrás. Então, eu marco a data desse webinário, eu marco o tema do webinário, falo para as pessoas se inscreverem. Quando já tem gente se inscrevendo, não tem para onde fugir. Eu tenho que fazer o webinário, porque vai ficar feio para mim se eu falar que eu simplesmente não vou fazer mais. Então, é um outro exemplo de fator externo que faz com que eu, enquanto caixa, me mova. Mas nós não somos caixas. Nós somos superiores a objetos caixas. E por sermos seres especiais, e que eu vou provar para vocês hoje que nós somos, por sermos assim, nós temos fatores externos que nos impulsionam, como eu disse, e fatores internos. A chama da vontade dentro de nós. A chama do dever enquanto ser humano, de servir outras pessoas. Isso caixa nenhuma tem, planta não tem, animal não tem, uma pedra não tem. Ser humano tem senso de dever. Então, além dos fatores externos que nós podemos usar a nosso favor, nós deveríamos mesmo, assim, na situação ideal, agir por dever, vencer a nossa própria inércia por dever. Bonito isso, né? Aprendi na filosofia da minha escola Nova Acrópole. Bonito isso. Para mim, pelo menos, faz todo sentido. Por que é tão difícil, além da explicação da lei de Newton, né? Sair do sofá para lavar louça, por exemplo. Básico. Sair do sofá para lavar louça.
ou para fazer o que deve, ou para deixar a casa limpa, ou para fazer uma página, ou para fazer um post, ou para escrever um texto, para dar aquele primeiro passo no seu projeto ou negócio. E aí é que entra a mitologia grega. Os gregos já tentavam explicar esse espaço entre o sofá e a pia, esse espaço e tempo que a gente leva para dar o primeiro passo. Existe um vácuo entre um ponto A e um ponto B, existe um espaço entre onde você está e onde você quer chegar. E os gregos tentaram, assim, brilhantemente, tentaram não e conseguiram, né, brilhantemente explicar isso mitologicamente com Atena. Atena era uma deusa, né, que na mitologia romana também recebeu o nome de Minerva. Ela nasceu, segundo o mito, da cabeça de Deus. Deus mandou abrir a cabeça porque ela estava lá. Ela tinha sido germinada lá na cabeça de Deus. E ela era extremamente poderosa. Tanto que diz o mito que quando ela nasceu, Zeus ficou com medo. Porque ela tinha chance de ser mais poderosa que ele e tomar o lugar do deus dos deuses na mitologia. Olha que impressionante, né? E ela ficou conhecida como a deusa da sabedoria, a deusa da prudência e principalmente a deusa da guerra estratégica. E é aí que os gregos antigos tentam explicar esse espaço entre o sofá e a louça, o não fazer e o fazer. Cadê eu aqui? Olha aqui, gente, vou mostrar para vocês. Atena, a deusa da batalha interior, apresentando aqui para vocês da mitologia grega. Legal, né? Bonita? Eu tenho sempre ela por aqui para lembrar, né, do significado que ela tem. O que aconteceu? Ela virou, né? Ela ficou conhecida como a deusa da guerra estratégica, como eu disse. Essa força que a gente precisa ter para fazer o que precisa ser feito, desse espaço que eu estava falando, entre onde você está, onde você quer chegar, entre o ponto A e o ponto B, entre o não fazer e o fazer, existe uma batalha dentro de nós. Uma batalha mental, uma batalha interna. É dentro de você que acontece a decisão do fazer agora ou fazer daqui a 10 minutos, ou fazer daqui a 10 anos, ou fazer nunca. Outra referência a respeito dessa batalha mental que acontece na nossa cabeça, e aí sim eu volto a falar de Galileu Galilei, que estudou a força de atrito, porque você está acontecendo aquela batalha mental, faço ou não faço, dou esse primeiro passo ou não dou, e aí a força atritando contra a gente, porque a gente está querendo entrar em movimento, e há forças contra nós. Isso é força da natureza, né? E aí tem um autor chamado Steven Pressfield. Steven Pressfield é um autor de King Kong 2, que ninguém assistiu, tenho certeza aqui que ninguém assistiu. Mas também foi um fracasso de bilheteria. Na verdade, eu acho que ele passou muito tempo escrevendo o roteiro, mas a grande obra dele foi um livro chamado A Guerra da Arte, onde ele tenta explicar um pouco, não é a arte da guerra, tá bom? A arte da guerra é aquele livro super famoso, mas eu não tô falando dele. Eu tô falando da Guerra da Arte, que é até difícil de encontrar, bem raro de comprar. É um livro maravilhoso, bem fininho, incrível, e ele conta esse processo de fazer acontecer. Essa briga interna de realizar arte ou de escrever um livro e tal, que é o caso dele. Por que eu tô falando dele? Porque a força que tem da gente, que impede, que dificulta a gente, na verdade, de fazer o que precisa ser feito, nesse livro ele chama de resistência. Enquanto muita gente está falando que é preguiça, que é procrastinação e banaliza o assunto, o Steven Pressfield nomeia, dá nome a essa bandida e fala que essa força se chama resistência. Não tem a ver com você, não é algo pessoal, é algo que todo mundo passa, é da natureza. Por isso que eu acho que quem realiza muito, quem faz muitas coisas, realmente merece, porque essa pessoa venceu tanta resistência para fazer as coisas que faz. A gente tem que tomar muito cuidado com as críticas dos negócios dos outros, do trabalho do outro. A pessoa tá
tá vencendo as resistências delas, as batalhas mentais delas, e quem não tá fazendo, quem é um mero corpo em repouso, tá criticando ou desmerecendo, sem se dar conta da batalha gigante que essa pessoa venceu só para ter saído do sofá e feito alguma coisa, né? Então tem a Atena fala, ah, beleza, existe uma batalha mental dentro de você. E você está lutando contra si mesmo e você está lutando contra a resistência, que Steven Pressfield fala, né? Que é o que é mais importante? Fazer o que deve ou fazer o que você gosta? Porque tem um mundaréu de gente na internet fazendo coro a uma mensagem assim: faça o que você ama. Faça o que você ama. Faça o que você ama. Gente, as pessoas que vocês admiram, mais admiram na vida, elas sempre fizeram o que deviam, não exatamente o que elas amavam. Se o que elas devem fazer coincide com o que elas amam fazer, maravilha, palmas, melhor ainda, ótimo. Mas entre escolher o que você deve fazer e o que você gosta ou ama ou quer simplesmente fazer, é moralmente superior quando você faz o que deve. É o que Kant chama, Immanuel Kant, o filósofo, chama de ação por dever. Vocês já devem ter visto em algum filme que tem da Idade Média, assim, que os cavaleiros vão lutar pelo reino e eles se ajoelham ali com a espada na mão, fincam a espada e se prostram por um ideal, porque eles devem fazer aquilo. E aí a gente vem para uma pergunta hoje mais profunda sobre: e aí? O nosso dever é servir o outro, ponto, fato, não tem muito o que pensar. Como que eu posso servir o outro agora? Qual é o problema que eu tenho que resolver hoje na minha vida? Poxa, eu tô muito endividado, eu preciso fazer dinheiro, então eu tenho que resolver esse problema, pô. Não é fazer o que você gosta, mas fazer o que deve, né? A minha mãe, a minha avó, o meu pai, as pessoas que eu admiro, podem falar outras pessoas aqui no bate-papo também. Você olha e você sempre viu que havia ali o fazer o que deve. Então eu vou bem contra esse coro que estão fazendo do faça o que você ama. É claro que fazer o que ama é importantíssimo. E agora eu vou falar um pouco sobre o que é fazer o que ama e a importância dele na parte da história. Existe um fogo dentro de nós, né? Esse fogo, aquilo que a gente faz e perde a noção do tempo, aquilo que a gente faz com inteira dedicação, como se não fosse nós, como se não fôssemos nós fazendo, como se fôssemos apenas um instrumento para aquilo. É interessante, minha mãe me contou uma vez, de uma forma muito tímida, porque ela pensou que eu não fosse entender, porque parecia algo muito, mas muito maluco. A minha mãe é chefe de cozinha, ela cozinha brilhantemente, e um dia a gente estava tomando um vinho na cozinha e ela me disse: Verônica, é esquisito o que eu tenho para te dizer, mas quando eu cozinho, é como se não fosse eu. É como se eu sei exatamente se a comida tá boa ou não tá boa ao olhar para ela, ou se precisa ou não daquela pitada a mais de sal. E eu sinto que, uma loucura pensar isso, mas eu sinto que não sou bem eu. Há algo a mais. Mas eu contei essa história da minha mãe porque acontece comigo quando eu estou dando esta aula para vocês. Esta aula me deixa em estado de completa entrega para vocês. Eu passei perfume, eu passei um batom, eu coloquei uma camisa boa, eu estou aqui me dedicando a vocês, eu estou tão entregue a isso daqui, que é como se a minha mãe estivesse cozinhando. E eu queria que você começasse a pensar no que é essa coisa que você se entrega. No que é essa coisa que você se entrega, principalmente ao servir o outro? O que você faz que vai além do faço o que eu gosto, faço o que eu amo, entende? Eu faço porque eu devo. Porque vamos parar de ser hipócritas. Se eu fosse fazer o que eu amo, eu estaria no sofá agora assistindo Netflix, comendo um baconzitos,
ou um cachorro-quente, ou uma pizza, algo bem gorduroso, e era isso. Eu amo fazer isso. Então eu deveria estar lá. O que que me leva a estar aqui? Entregue, conversando com você. O que que essa chama dentro de mim tá falando? Ah, é o que eu amo fazer? Não, é o que eu devo fazer. Agora vocês conseguem perceber a diferença? Que não é o que eu amo, é o que eu devo fazer? E quem tentou explicar isso há bem mais de 2000 anos atrás foi Aristóteles, o filósofo grego barbudão, que eu mostrei aqui nos últimos slides que eu compartilhei com vocês. Ele diz o seguinte, trouxe aqui uma citação de Aristóteles sobre esse sentimento de pertencimento, de dever. E ele falou muito sobre felicidade. Aí ele disse assim: o bem humano é o exercício ativo das faculdades da alma em conformidade com a virtude. O que que isso significa? E aí nos outros textos ele explica até melhor. Ele cria uma formulazinha para a felicidade. É claro que não existe fórmula para nada nesse mundo, muito menos para felicidade. Mas se Aristóteles, que falou isso há 2000 anos, chegou para mim hoje, né, em 2019, e bateu tão forte em mim e me toca, pode ser que tenha alguma verdade nisso. Nunca se sabe, mas pode ser que tenha, né? Se perdurou por tanto tempo ao longo da humanidade, quem sabe? O que significa isso? Significa que felicidade para Aristóteles é você pegar o que te anima. E o que anima na versão de Aristóteles? Não é o que te deixa empolgado, não é isso. O que te anima é o que toca a tua alma. Anima vem de alma, a origem da palavra anima. Então, o que te anima, o que está ali mexendo com a tua alma, aquela sensação de dever. Mais uma virtude humana, que é o que nos faz humanos. O que nos diferencia de um cachorro? Né? Muitas vezes a gente se comporta ou quer se comportar como um cachorro, né? Comer, namorar e dormir. É isso que a gente quer, né? Muitas vezes. Agora, o que nos faz ser humanos é o potencial de desenvolver virtudes, que é... O que são as virtudes? Generosidade, honra, verdade, coragem. Então, juntar o meu senso de dever por algo que eu tenho que fazer com uma virtude humana e com constância, não deixar de fazer, se manter em movimento, e aí vem tudo faz sentido, tudo faz sentido porque tem tudo a ver com a lei de Newton, tem tudo a ver com Atena, né? Tem tudo a ver com se manter em movimento e não parar. Então, se você une o que te anima, mais uma virtude humana, mais a constância, isso seria a fórmula da felicidade, segundo Aristóteles. Olha que demais, que bonito, que maravilhoso. Então, vou dar um exemplo prático. Se o que mexe com o meu senso de dever lá no fundo é estar aqui compartilhando o pouco que eu aprendo com vocês, e conversando com vocês, interagindo com vocês, eu devo unir isso a uma virtude humana. De repente, a generosidade. Eu posso tentar, né? Não estou dizendo que eu tenho essa virtude ainda, não. Eu estou a caminho de ter, mas se eu me esforço para caminhar em busca dessa virtude, a generosidade, e faço isso com constância, significa, bem basicamente falando, não tenho certeza sobre isso, mas significa que se eu compartilhar mais com vocês o que eu sei, o pouco que eu sei, o que eu aprendo, e eu tiver constância nisso e fazer isso de forma generosa, eu estaria encontrando uma felicidade verdadeira. Mas aí, será que alguém aqui no nosso bate-papo deve estar perguntando assim, puxa, Verônica, eu ainda não sei o que anima a minha alma, o que mexe com a minha alma, o que eu tenho que fazer por dever, o que eu sinto que devo fazer, que devo ser instrumento. Steve Jobs, ele fez um discurso numa faculdade americana, é um discurso bem famoso, tem no YouTube, não sei se vocês já assistiram. Mas ele disse que ele não terminou a faculdade,
que ele estava fazendo, que os pais faziam muita questão que ele fizesse. E ele começou a fazer um curso extra de caligrafia, que tinha na faculdade também, mas não era do curso dele. E por que ele se interessou pelo curso de caligrafia? Você pensa assim, gente, o Steve Jobs fazendo curso de caligrafia, nada a ver, né? Nada a ver mesmo. E ele fala que o curso de caligrafia fez total sentido para ele criar o primeiro computador com uma fonte agradável. E que foi tão revolucionário, que fez tão bem ao mercado e às pessoas, que o Windows foi lá e copiou Steve Jobs, né? Hoje, os nossos computadores são bonitos e têm fontes agradáveis por conta que Steve Jobs fez um curso de caligrafia. Olha que incrível. E ele diz nesse discurso que a gente tem que ligar os pontos da nossa vida. Então, o fato dele ter feito caligrafia fez todo sentido para ele criar um computador de uma forma diferente, nova, e melhor, e que revolucionasse a coisa e tornasse ele e a Apple únicos, né? Então, ele sugere que a gente ligue os pontos da nossa história. Ele sugere que você olhe para a tua história, para os pontos marcantes que aconteceram na sua vida, e você vai se dar conta de que hoje você está fazendo alguma coisa ou em uma situação que tem tudo a ver com tudo que você fez. O fato de eu ter feito brigadeiro na escola para vender, para conseguir um dinheiro, para viajar e tal, tem tudo a ver com o que eu faço hoje. Ensinar de alguma forma as pessoas a vender seus produtos, seus serviços. Nenhum evento foi desperdiçado. Todas as habilidades ou todas as coisas marcantes que nós fizemos nas nossas vidas fazem sentido para o que fazemos hoje e é uma super dica do nosso próximo passo. Tem um exercício. Você vai escrever numa folha os eventos marcantes da sua história desde que você lembra deles, tá? Desde a sua infância. O que foi marcante para você? Que faz sentido e que não faz sentido. Esquece se é profissional ou não. Então, esse exercício que você pode fazer, você pode se dar conta de, caramba, tudo isso que eu fiz, ou todas as coisas marcantes que eu fiz, estão relacionadas a tal coisa, que interessante e tal. E eu tenho vontade de fazer essas e essas outras coisas. E você vai se dar conta de que elas estão ligadas, que elas têm a ver. E que seu próximo passo tem que ser algo novo, sim. A gente não tem que ficar repetindo o passado, não. Tem que ser algo novo. Mas algo novo ligados aos pontos anteriores. Isso é uma super dica de encontrar aí a tua ação por dever. Lembrando que a ação por dever sempre tem a ver com servir o outro. A minha história aqui para eu contar para vocês, vou tentar ser super rápida, para mostrar para vocês como que eu liguei os pontos da minha história e como que eu descobri quais são os meus próximos pontos, as minhas próximas ações por dever, os meus próximos projetos ou negócios. Esse vídeo, eu tinha uns 3 anos, mais ou menos, e vamos assistir. Olha, tá vendo ali? Você tá saindo na televisão. As pessoas estão te vendo na televisão, não na sala. Não, pra onde você vai? Bom, é isso. Desde os 3 anos, eu já tinha experiências marcantes em que eu me preocupava em olhar, em estar ali olhando quem está me assistindo, ou uma experiência com câmera, experiência com vídeo, desde muito nova. Então, o que eu faço hoje tem tudo a ver com o que eu desenvolvi lá atrás, com o fato de eu ter feito teatro, com o fato de eu ter tido contato com câmera desde muito cedo, então eu tenho uma certa facilidade. E se a minha missão por dever tem a ver com compartilhar o que eu aprendo com as pessoas, usar o vídeo já é uma pista do que eu posso usar como recurso para sentir que eu estou fazendo o que devo. Então, eu fiz jornalismo, fui repórter da Câmara dos Deputados, depois eu fui repórter do Correio Brasiliense,
Depois eu fiz um intercâmbio para o Canadá, e foi um divisor de águas para mim. Do Canadá, eu voltei, fiz uma pós-graduação em marketing digital. E antes mesmo da pós-graduação, eu ajudei minha mãe a montar uma loja de pratos prontos congelados, gourmets. Então, foi o Delícia Pronta. Depois, eu montei o Vidas Contadas, que é um projeto de vídeos com histórias incríveis de pessoas comuns. E olha só como tá tudo ligado, né? A câmera, o contato com a câmera, com a comunicação, o jornalismo, que já tem uma certa facilidade, a experiência do Correio Brasiliense, que é um jornal impresso e que fez com que eu adquirisse a habilidade e ter o repertório de escrever, de me comunicar por texto, né? A experiência de conhecer outros lugares, outros mundos e sair da barra da saia da família, me experimentar, né? Adquirir a habilidade de ter mais autonomia. O empreendedorismo chegou forte na minha vida, porque foi uma questão de sobrevivência fazer o Delícia Pronta. Era uma questão de minha mãe tinha saído do emprego, eu não podia trabalhar no Canadá, e de lá mesmo a gente começou a montar um negócio. Então começou a surgir a necessidade de entender um pouco sobre venda, sobre empreendedorismo. E aí eu fiz marketing digital, que é a união da venda, né? Com as câmeras, com os vídeos, com a internet que eu já estava usando, e com a comunicação. E eu aproveitei, né, no Vidas Contadas, que é esse projeto de histórias, ligo o jornalismo com a contação de histórias, com o texto, com o vídeo, com a câmera, de uma forma muito forte, e esse contato com as pessoas, o interesse pela história dos outros, para fazer o Vidas Contadas. Até hoje está lá no Instagram, @vidascontadas, quem quiser dar uma olhadinha. Depois disso, chegou o Jornalista 3.0, que começou despretensiosamente como um blog voltado para meus colegas jornalistas, uma plataforma de educação. Então, já foi uma união da experiência de jornalismo que eu tive, da comunicação, de compartilhar o que eu sei, de ensinar empreendedorismo para jornalistas. Tá vendo? Tá ligado aqui ao Delícia Pronta, a envolver histórias, envolver narrativas nesse processo de empreendedorismo para jornalistas. Olha só como tudo tá ligado, né? E surgiu o Jornalista 3.0. Em seguida, surgiu o meu primeiro curso, o Realize, que ele começou voltado exclusivamente para jornalistas, e hoje não. Hoje o Realize é aberto para todo mundo, é um curso online, hoje de 5 semanas, bem intenso, em que eu ajudo as pessoas a colocarem projetos e negócios na internet. E tem absolutamente tudo a ver com ser jornalista, com ser empreendedora, com ter feito teatro, com ter começado lá com os 3 anos de idade com a câmera, com Vidas Contadas, com ajudar os colegas jornalistas. Essa é a comunidade do Realize, são 300 pessoas, que essa foto do Rafael Bósio simboliza muito bem, que virou uma comunidade de gente que se apoia e para colocar negócios e projetos no ar. É incrível. E hoje, né, já são mais de 70 projetos no Brasil e no exterior. Projetos e negócios aí no ar de pé. Ok? De lá, né, aí tem a ver com compartilhar, com ajudar as pessoas. De lá eu criei o Clube de Realizadores, que é um Netflix, onde eu dou aula toda terça-feira ao vivo para um grupo de pessoas que também querem colocar projetos e negócios na internet. É um produto de assinatura, bem que nem como Netflix mesmo, só que eu dou aulas ao vivo. Isso virou o próximo produto, né? E hoje eu tenho uma agência de mídias sociais, hoje eu tenho produtos de mentoria, de consultoria. Então eu me cerco de vários pequenos produtos. Eu me cerco de vários pequenos produtos que eu acredito firmemente que essa é a tendência. Quando você tem uma única fonte de renda grande, ela te escraviza, né? Então, aí eu tenho vários produtos nesse sentido. Bom, mostrei para vocês rapidamente, como na minha história as coisas vão se ligando, né? Então, hoje eu sei que estar aqui hoje com vocês e oferecendo o Realize também para vocês, porque esses aulões fazem parte do conteúdo preparatório para a próxima turma do Realize. Faz parte parte do que eu devo fazer agora.
E se eu tiver outros projetos, vai ser com certeza alguma coisa ligada a quem eu sou, mas alguma coisa nova. Então é algo que me leva para frente, mas sem perder o que eu construí, né? A minha história. Eu falei bastante sobre o meu passado, né? E como o nosso passado pode influenciar as nossas decisões do futuro, o que a gente tem que fazer, o nosso senso de dever. Mas e o futuro? E o futuro? A Alice no País das Maravilhas, no segundo livro de Alice no País das Maravilhas, que é Alice através do espelho, filme, na verdade, a rainha de copas chega para Alice e fala assim: Alice, o que você fez amanhã? Aí ela fala: como assim? Não tem como responder isso. O que eu fiz amanhã? Isso não tem como ser respondido. E a Alice no País das Maravilhas é uma história bastante filosófica, né? Tem muita filosofia envolvida. O que significa? Pergunta: o que você fez amanhã? Significa que tem dois tipos de memória: a do passado e existe uma memória do futuro. A do passado é a memória que a gente já conhece, que é a memória das lembranças. Agora, a memória do futuro é quando a gente constrói uma cena na nossa cabeça com tantos detalhes que é como se ela já tivesse acontecido, só que amanhã. Bonito isso também, né? Então, por exemplo, daqui a 5, 7 anos eu quero estar em Londres com o meu amor, e aí nós vamos estar num café, eu vou estar de all-star vermelho, camiseta, um casaco, não vai estar tão frio. Ele vai estar com o computador dele, eu vou estar com o meu, vou estar servindo as pessoas de lá, trabalhando de lá, e com tantos reais no bolso, né, sei lá, 2 milhões de reais no bolso, e vai ser uma tarde de domingo. Então, quando você forma uma cena na sua cabeça, em detalhes, de algo que pode acontecer no futuro, é como se já tivesse acontecido lá. Mas não é algo místico, nem de, ai, olha, só porque você imaginou e acredita vai acontecer, tá? Não, não é isso. Não é esse tipo de meio que autoajuda barata. Eu gosto de autoajuda, não tenho nenhum problema, mas tem algumas que são muito baratas, ao ponto de falar assim, não, só porque você acredita ou imaginou, então vai acontecer. Não, eu acho que é um ponto importante essa visualização para você fazer hoje coisas que te levem para esse cenário. Então, por exemplo, se eu quero estar em Londres daqui a 5 anos, com o amor da minha vida, com vestido assim assado, pô, já dá para comprar o All-Star vermelho, já dá para ficar de repente de olho nas passagens, já dá para eu fazer coisas que me dê dinheiro porque eu quero ter 2 milhões na minha conta. É entendendo que eu desejo tanto esse cenário que o que eu faço hoje é para me levar até lá. Então não é uma simples visualização. É a memória do futuro. É o que eu fiz amanhã. A resposta do título desse webinário, que é como sair da inércia e empreender. A resposta vem agora. Clara e objetiva. E eu trago para vocês Giovanni Pico della Mirandola. Esse cara vem solucionar a nossa questão do como sair da inércia e empreender. O Giovanni, ele foi um erudito e filósofo do Renascimento italiano do século XIII. Ele foi um jovem tão extraordinário que com apenas 23 anos ele já tinha escrito, ele escreveu 900 teses. 900, gente. Se a gente tem dificuldade para escrever um TCC, imagina esse cara que escreveu 900 teses. Né? E essas 900 teses, ele considerava que essas teses eram as bases do conhecimento de toda a humanidade. O cara só pode ser pica. Inclusive, ele se garantia tanto com essas teses, porque ele foi um cara que desde, assim, ele entrou na universidade com 14 anos, ele viajou o mundo, ele realmente foi atrás dos conhecimentos para escrever essas 900 teses, né? Ele desafiou que quem contestasse qualquer uma das 900 teses, ele bancava a passagem da pessoa, ele bancava tudo da pessoa, que a pessoa viajasse para encontrar com ele para ouvir, porque ele assim tinha tanta certeza que o que ele tinha escrito
era realmente as bases de todo o conhecimento da humanidade, que ele tinha isso, assim. Nunca ninguém foi refutar uma tese dele. Até porque 900, né, gente? 900 teses, meu Deus do céu. Não, não dá não. Mas o Giovanni Pico della Mirandola, ele escreveu um dos textos mais bonitos de toda a humanidade. E isso eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não sei se vocês conhecem, se chama O Discurso da Dignidade do Homem. E esse texto era apenas a introdução dessas 900 teses. Eu não sei se alguém conseguiu ler tudo isso, todas as 900 teses, mas quem leu a introdução já considerou um dos textos mais brilhantes de todos os tempos. Então, se vocês quiserem pesquisar aí no Google depois, em outro momento, O Discurso da Dignidade do Homem. E o que ele fala nesse discurso que é tão instigante, que é tão bonito, que nos toca tanto? Ele diz que o homem, o ser humano, é um dos seres mais, é o ser mais especial entre todos os seres, inclusive dos deuses. Olha que legal. A gente é realmente especial, segundo Pico della Mirandola, porque um cachorro, ele só tem a opção de ser cachorro, um animal. Os deuses mitológicos não podem virar e decidirem serem humanos ou serem animais ou não. Eles são fadados a serem deuses. Já o ser humano é o ser mais especial de todos os seres e mais invejado de todos os seres, porque ele tem a capacidade de escolher se elevar aos deuses ou se abaixar aos animais mais selvagens. Essa é a resposta profunda e que nos toca para sair da inércia e empreender. Empreender no sentido de realizar o que nós queremos realizar. Nós podemos escolher entre ficar no sofá e lavar a louça, entre continuar do jeito que está ou fazer algo pelo outro, ou colocar aquele projeto no ar. A gente pode escolher ser melhor. Lembra das batalhas mentais? As batalhas mentais com a resistência? É sempre uma escolha. Ninguém, nenhum outro ser consegue fazer isso. Só nós, seres humanos. E se você está se sentindo um lixo hoje, se você está se sentindo desanimado, frustrado, se você está cabisbaixo, triste de alguma maneira, se algo não está indo bem, eu tenho uma notícia. Se você é ser humano, se você é da mesma espécie que eu, então nós sempre temos o poder da escolha. De decidir nos elevar aos deuses ou de decidir nos abaixar aos animais instintivos, como eu disse. E eu sempre gosto de dizer também que quando a gente estiver numa situação ruim ou se achando incapaz de alguma coisa, a gente pode lembrar com toda certeza de que nós somos da mesma espécie que Leonardo da Vinci. Nós somos da mesma espécie que Santos Dumont. Nós somos da mesma espécie que Picasso. Nós somos da mesma espécie que Einstein. Eles eram da mesma espécie que a gente. E nós podemos ser tão brilhantes quanto eles, né? Porque nós somos da mesma espécie. Nós temos senso de dever. Quando eu levanto do sofá para lavar a minha louça, para fazer o meu negócio acontecer, de alguma forma, eu estou sendo como essas pessoas brilhantes, da mesma espécie, me elevando de alguma maneira, nas pequenas atitudes, no fazer agora ou no fazer daqui a 10 minutos. E isso é forte, né? Isso é empolgante, isso é o verdadeiro motivo por que a gente deve fazer as coisas acontecerem na nossa vida. O ser humano é brilhante, o ser humano é bom. Por mais que a gente ligue a televisão e veja tantas notícias ruins, o ser humano é incrível.
E se você faz parte dessa espécie, pode ficar tranquilo que você tem solução. Mas tem um poder que nem os deuses mitológicos podem ter, a escolha. E aí, eu vou fechar esse webinário com uma frase de Goethe. Goethe diz: o que quer que possa fazer ou sonha fazer, comece. A ousadia encerra em si mesma genialidade, magia e poder. Comece agora. Essa é a minha mensagem para vocês hoje. Espero que eu realmente tenha servido vocês de alguma maneira e cumprido o que eu devo fazer de alguma maneira. Obrigada, obrigada. Beijos, gente. E manda mensagens.